Toda vez que alguém tira uma foto de perfil minha, eu mando apagar, não gosto de jeito nenhum. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Papo Íntimo da Clínica MWB, com as maravilhosas médicas dessa clínica, para falar hoje sobre o nosso perfil e por que às vezes a gente não se gosta quando está de ladinho. Então, para esse papo, eu estou aqui com a Aline e com a Dani. Falem pra gente quais são os pontos do perfil que vocês acham que vai fazer toda a diferença no embelezamento dos nossos pacientes. Então, na verdade, muitos pacientes chegam não tendo a mínima ideia do que eles não gostam, né? E aí a gente tem vários pontos. Para mim, que eu amo de paixão realizar esse procedimento e que faz uma diferença muito impactante, é o queixinho, né? A gente brinca que é o queixinho tímido. E eu era uma dessas pessoas. Eu, além de ter o retrognatismo, que é o queixinho tímido, eu tinha o queixo encurtado. Então, nas medidas que a gente faz a face em relação à altura, eu tinha um queixinho menor e para trás. E toda vez que eu tirava foto de perfil, eu me incomodava muito com isso. Isso fazia com que parecesse que eu tivesse mais papada do que realmente eu tinha, né? Então eu não gostava de jeito nenhum, parecia que meu contorno não era definido, enfim. Isso era uma coisa que me incomodava muito e eu vejo isso frequentemente, diariamente, no dia a dia, dos pacientes reclamando, e quando a gente realiza o preenchimento faz um resultado absurdo. Muito. O que mais, Dani, que você entende que no perfil de uma paciente incomoda? O perfil é um equilíbrio, né, Bá? E a gente costuma falar isso para os pacientes, assim. São 3 pontos principais no perfil, né? O nariz, a boca e o mento. E eles precisam ocupar uma proporção certa, né, adequada, digamos assim, para ser harmônico, porque é a tal da harmonização facial que a gente fala, né? Então, assim, o nariz com a pontinha bem projetada, com esse ângulo aqui um pouquinho mais aberto, né, que é o que faz ele parecer que está empinado. Tem pessoas que se incomodam da gibazinha, a gente consegue preencher e melhorar isso. Então, existe uma proporção do posicionamento do nariz, do volume labial e da posição do mento que vai fazer esse perfil parecer mais harmônico. Então, a gente costuma explicar para o paciente, quando a gente mexe em um dos 3, a gente precisa avaliar para ver se não há necessidade de abordar os outros 2. Não necessariamente fez um preenchimento labial, tem que preencher também o queixo, tem que mexer no nariz. Isso não é certo. Mas baseado nas medidas que a gente faz, né, individualmente, em cada paciente, alguns pacientes precisam sim. Quando a gente projeta a boquinha, o queixo parece um pouquinho mais para trás do que ele deveria. Aí a gente vai lá e ajeita o queixinho também. Quando a gente mexe no nariz, às vezes tem que mexer no queixinho também. Exato. E às vezes a boca tem um volume bom, está bem posicionado. Então é sempre uma medida de relação. Perfeito. E de avaliação individual que a gente faz. E é por isso que a avaliação tem que ser holística, né? A gente não avalia uma área isoladamente. Exatamente. E a gente vê pacientes que às vezes falam assim, fiz preenchimento labial e fiquei com boca de pato. Por quê? Ela já tinha o lábio de cima um pouco mais projetado que o inferior, colocou um volume labial ali e não mexeu no queixo. E aí isso traz uma desproporção que fica realmente algo bem esquisito. Então, projetar um lábio sem fazer essa relação do nariz, lábio, queixo, entendendo que o lábio inferior tem que ficar um pouco à frente em relação ao superior, faz com que as pessoas fiquem estigmatizadas com cara de boquinha de pato, como falam por aí. E a papada, o pescoço, Aline, também faz parte dessa harmonia? Com certeza. Na verdade, a papada a gente pode ter justamente pelo queixinho tímido, pela questão de gordura e pela questão de flacidez. Então, a gente tem que fazer primeiro uma avaliação. Às vezes o paciente tem os 3. A gordura, a flacidez e a falta de queixinho. E aí a gente faz tanto tecnologia para a gente poder tratar a gordurinha e estimular a flacidez, faz bioestimulador e ainda preenche o queixo. Então, assim, a gente tem que ter essa avaliação dinâmica e global e não só olhar em foto, ver a movimentação também que o paciente faz, porque isso é muito importante. Às vezes é necessário ao Dr. Márcio também para uma cirurgia, que hoje a gente consegue fazer aqui na MWB, no centro cirúrgico, é uma cirurgia que ele utiliza tecnologias para poder melhorar. Então, a gente tem que ter uma avaliação bem direcionada e assertiva para a gente entregar o melhor resultado. E na experiência pessoal de vocês tiveram com o processo do gerenciamento do envelhecimento, do embelezamento melhor dessa região? Maravilhoso. Acho que nós 3, né? Acho que as 3 aqui trabalharam tanto o narizinho, quanto boca, quanto o queixo, melhoramos o contorno com os procedimentos aqui. A primeira coisa que eu faço quando o paciente fala assim, eu tô na dúvida de fazer o meu queixo, o meu mento, eu pego a minha foto. Parecia que eu tinha 30 quilos a mais, mesmo eu estando magra, porque parece que a gente é mais gordinho, que tem mais peso. Quando a gente faz o queixinho, faz o contorno mandibular, gente, é vida. Eu falo, queixo é vida para quem precisa. A mandíbula também, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Uma outra área que caminha junto ali, nem todo mundo vai precisar também, mas ela entra na avaliação, é o ramo e o ângulo da mandíbula. Às vezes, quando a gente projeta um pouquinho o queixo, a gente sente que faltou também aqui um pedacinho da mandíbula que precisa acompanhar. E aí a gente também recomenda e trata essa região.
Porque é a questão do refinamento, né? Eu falo muito para os pacientes, assim, as nossas partes se relacionam. Então, a gente não trata uma coisa sem olhar para o todo. Então, a gente faz uma avaliação, tem uma previsão, executa, reavalia e refina o que foi feito, né? Esse é o processo. Muito bom. E a gente ama se cuidar, a gente ama cuidar de vocês. Então, agende a sua consulta aqui conosco para que você alcance a melhor versão do seu perfil e fique atento aos próximos episódios do Papo Íntimo da MWB. Até lá!